Oi, gente, tudo bem? Eu não sei exatamente onde colocar esse áudio. Será que é no Falando de Deus? É que eu vou falar sobre o natural, né? Ou pode ser sobre o natural, mas não é sobrenatural, não é espiritual. É sobre o Éden que eu estava pensando. Estava pensando sobre a formação do homem e da mulher. Quando Deus faz Adão dormir, tira uma costela de Adão e aí forma a mulher, forma nós. E dá um viva. Que momento lindo. Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou escritora, sou mãe solo, sou autista superdotada, sou neurodivergente, cristã, uma pensadora. E eu amo muito Gênesis. Uau, acho lindo. Gênesis, principalmente antes do pecado. Fala muito comigo, ainda fala, toda vez fala mais um pouco. Como que pode, né? Eu tava pensando sobre a minha história também. Quantos sinais Deus me deu, quantas coisas que eu não percebi. Porque Deus não fala diretamente, né? Ele dá sinais. Às vezes a gente responde tão mal aos sinais de Deus, né? Mas enfim. Mas Deus, ele sempre vai insistindo. Eu vi o seguinte sobre o DNA, né? O XXXY. É sobre isso que eu estava pensando. Eu pensei o seguinte: quando a mulher, é o que eu estava ouvindo um áudio meu que eu postei para vocês sobre o que é mesmo? Selado. Homem e mulher selados, como um cabelo com ponta dupla que ele é selado, aí eles se casam. Então Deus separa propositamente para depois reunir, né? E formar uma só carne. Porque uma só carne é indissolúvel. Duas pessoas que têm uma cola no meio, qualquer coisinha, uma temperatura mais quente, mais fria, e com o tempo essa cola, de repente, às vezes ela se desgasta e, né? Agora, quando é uma só carne, não se dissolve, não é indissolúvel, né? Esse casamento. Aí eu pensei no DNA agora. Eu vi esse Adão dormindo. E eu sei que o Adão, quando era só ele era a humanidade. Só que aí, quando forma Eva, também continua sendo a humanidade. Porque eu penso o seguinte: por que só o Adão sozinho era a humanidade, agora que Adão e Eva não é a humanidade? Continua sendo. É esse fio de cabelo que Deus mostrou que, acontece. Só que o fio de cabelo com ponta dupla é uma coisa que acontece por desgaste, né? Pode acontecer pelo uso excessivo de artifícios, né? Como tintas. Mas, nesse caso, não. Deus partiu o fio de cabelo em dois. Então, ele é partido para depois reunir no casamento. Assim como as outras espécies também, elas são partidas em dois, né? E formam casais. E aí eu pensei o seguinte: eu tenho falado para vocês sobre o autismo. Posso colocar isso no... Eu tenho colocado muitas coisas lá das minhas visões diferentes na playlist do Autismo e Superdotação. Porque todas essas coisas estranhas, que podem parecer bem estranhas, vêm da minha coragem superdotada, né? De ver as coisas e compartilhar com vocês. Porque se fosse pelo meu lado autista, eu não estaria aqui me comunicando. Então, a superdotação, ela me força a vir a público dizer algo, a escrever, publicar um livro, a estar
em eventos, mas mesmo assim eu sempre evito. Então é uma briga dentro de mim. A briga entre o autismo e a superdotação. Mas eles se conversam, né? Hoje eu entendi que a superdotação, ela me protege e me faz, me dá coragem, né? Então, e aí ele dorme, e ele é o XY, e nós sabemos que quando forma um bebê, sai o X da mulher e sai o X do homem. Aí forma uma menina, né? Nesse caso. Foi assim. Saiu o X do meu pai e o X da minha mãe. Eu sou menina. Se você é homem, sai um X da sua mãe e um Y do seu pai. Né? Mas eu pensei, peraí, a mulher é XX, o homem é XY. Então, significa que os XX da mulher foram doados pelo homem? Tô entendendo. Será? Será que... Enfim, é isso que eu pensei. Será que o DNA dele era diferente? Será que ele era completo em si mesmo? Mas enfim, aí tirou esse pedaço e formou o DNA da mulher, né? O XX. Deus trabalhou naquela costela, bem trabalhada. Um pedaço, e aí eu entendi o seguinte: quando a mulher rejeita o homem, ela está rejeitando ela mesma. Porque o homem, ele completa a mulher, né? É aquilo que ela não tem. Então, quando a mulher ela tenta ser o homem, ela deixa de ser aquilo do qual o homem precisa. O homem não precisa de alguém igual a ele, mas alguém que complemente. Tá, isso não é novidade, eu sei, já existem livros sobre isso. Eu mesma já fiz um curso que explica isso. Mas eu tô aqui aprendendo também, né? Não tô... Na verdade, eu tô sempre aprendendo. E os áudios me ajudam bastante a compreender. Porque eu vou desenvolvendo as ideias, vou lembrando das coisas que eu aprendi, vou descobrindo mais coisas. Então, eu acho que quando a mulher odeia, por exemplo, o masculino, ela está rejeitando a si mesma, já que ela saiu dele. E eu acredito mesmo. Sabe que quando eu era adolescente, eu tive um professor, eu lembro, bem magrinho, alto. Eu tô lembrando dele, uma graça. Fizeram... Ai, meu Deus. Faziam até piada, né, dele, falavam que ele deveria ser político. Ai, tadinho. Tinha tanto bullying com um professor, meus colegas, né? Tadinhos dos professores, sofriam. Com bullying para professor. Tinha também, não só com os colegas. Eu era daquelas que sofria bullying, mas os professores também. E esse professor, ele era bem religioso. Eu acho que ele, não sei se ele era católico, eu acho que era católico. E porque eu estudava em um colégio católico. E aí ele contou uma historinha, e aí ele estava bem do meu lado. E eu falei assim, professor, daí, o que eu disse para ele? Mas é simbólico, né, professor? Meu Deus, quando ele olhou para mim, ele ficou bravo, ele me deu uma, hein? Ficou, que simbólico. E aí ele falou, e eu falei, meu Deus, por que eu fui falar que era simbólico, né? Mas eu tenho pensado
na criação não como um simbólico mais, né? A minha visão da criação como algo realmente que Deus criou daquela forma, e fico tentando entender, né, como Deus tirou um pedaço e me fez, né, um pedaço desse homem. E aí, como se tudo na mulher apontasse para o homem. Tudo na mulher apontasse para o homem. Ela foi criada para completá-lo. Não para ser independente. Ela foi criada para completá-lo. E eu entendo, sim, que a mulher foi criada não porque, quer saber? Deus pensou, tô aqui sem fazer nada. Vou fazer uma coisinha aí. Eu não penso isso. Eu penso que Adão estava descontente. Porque todo o restante da criação tinha seu par e ele não. Daí por isso eu entendi nos últimos tempos que não se achava. E eu acho que essa expressão não se achava vai piorar. Nos últimos tempos, olha o que eu disse. Não se achará. Eu sempre vejo que talvez pode ser que haja uma diminuição no número de mulheres, porque já que hoje tem muito, às vezes, não sei se você já percebeu algo, às vezes tem muito de algo e aquele algo, de repente, não tem mais. Ou tem pouco. E, ao contrário também, tem muito pouco de algo, de repente, tem um monte daquilo. Deus dá bastante sinais para mim em relação a isso, sabe? De, por exemplo, eu falar para ele assim, não tem isso, não tem quase nada disso. E quando passa um tempo, eu olho assim, meu Deus, por que tem tanto disso? E aí eu lembro que lá atrás eu tinha reclamado com ele, falado, não tenho isso, daí de repente tem um monte daquilo. Só que assim, passa um tempo, você esquece que você tinha entregado essa petição para ele. Só que o oposto também às vezes é verdade, né? Você pode ter muito de algo e de repente não tem. Porque todas as experiências eu acho que trabalham a nossa fé. Então, aí Deus fez a mulher não como algo supérfluo. Deus não faz nada. Eu entendo como Deus é o Deus da necessidade. Todas as coisas são gerenciadas pelo natural e Deus abençoa o natural e não as coisas. As coisas só servem para a necessidade. Olha o que Jesus falou. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É a necessidade. Uma necessidade natural que cumpre com a vida. E quando atende às necessidades, Ele te honra. Deus te honra suprindo as suas necessidades. Entendeu? Isso, você não se torna, eu me torno algo inferior, porque eu tenho necessidade, só os mendigos têm necessidade. Não. Você tem necessidade toda hora de tomar água, de tomar banho. Enfim, você tem várias necessidades, se perceber. E nós somos gerenciados pelas necessidades, e as necessidades nos movem. Quer ver uma pessoa ficar doente, parece que ela não tem mais necessidade nenhuma. Não sente mais fome, não tem vontade de sair, sabe? Não se anima, não tem vontade de nada. A pessoa adoece assim, né? Se não sonha, né? Não tem vontade de viver. Não tem vontade de realizar as coisas, né? Não sente prazer, não sente o sabor do alimento, não sente o cheiro, né? Lembra da pandemia, não sente o cheiro. Então, sim, eu acredito que nós fomos muito desejadas por esse Adão.
e por Deus, que pensou, vou fazer algo especial, né? Enfim, eu tava pensando, não sei, é muito estranho pensar que o nosso XX foi doado pelo homem. Quando forma o homem, o X dele foi dado por nós, né? Eu não tenho um menino, mas, por exemplo, se eu tivesse um menino, o X dele seria dado por mim e o Y pelo pai dele, né? Agora, nós não, né? Nós, como... Vamos pegar que nós fôssemos nos colocar como a primeira mulher. Nosso DNA foi dado inteiramente pelo homem. Não sei, eu pensei muito nisso, tô pensando, nossa, nossa, por que ela pensa tanto, né? É a superdotação, mas então, nosso XX foi doado por um homem. Interessante. Isso me dá pistas. Isso me dá pistas. Eu falei sobre o desaparecimento da mulher, que eu acredito. Então, eu não sei, porque sempre me vem essa visão e eu já escrevi algumas vezes sobre ela. E assim, sempre volta essa visão do desaparecimento da mulher. E pela substituição lenta e progressiva até ser completa da mulher pelo homem. Então, eu vejo ao longo da história, ali na maldição da queda, né, da mordida na... Dizem a mordida na maçã, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que a maldição da mulher você vai ser perseguida por duas pessoas. Uma é espiritual, outra é de carne. A espiritual é o diabo, que vai perseguir você e os seus descendentes. Desculpe qualquer erro, né? Assim que eu entendo. E vai ser perseguida pelo seu marido também. Ele vai te perseguir. Você vai amá-lo, mas ele vai judiar de você, assim. Vai te bater, vai te trair. Vai ser malzinho com você. Vai ser bonzinho e malzinho, bonzinho e malzinho. Então, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a mulher ama muito esse homem e ao longo da história ela vem sendo traída, ela vem apanhando, né? Ele mente para ela. Ele promete coisas, ele não cumpre. Ele gasta o dinheiro dela com outras. Dinheiro dele, né? Do casal ali, da família. Ele não cuida dela, enfim. Ele a abandona, né? Repudia. Lembra que Jesus disse? Ele estava preocupado em proteger a mulher. Quando ele disse, vocês repudiam suas mulheres, casam com elas... E depois, simplesmente, por qualquer coisa, abandonam elas, né? E promiscuidade, tanta coisa. Que isso, para mim, tudo é fruto... Esse julgo desigual era o que existia dentro das casas. Que a mulher vivia só para um homem e ele ia enchendo a casa com outras mulheres. Então, era um casamento aberto, só para um lado. E quando alguém traía, sempre era ela que traía. Ele nunca traía, por mais que a casa estivesse cheia de mulheres, ele nunca era infiel, ele não era dito infiel. Então, as coisas dele eram sempre justas. As dela, ela estava sempre sendo observada para ser julgada, ele não. Ele podia fazer as coisas abertamente,
com ter outras esposas, ter concubinas, sair com prostitutas, e ele sempre era um homem honesto, né? Ela não, qualquer coisa ela já era desonesta, tanto que tem conselhos para o rei, com quem ele não deve se casar, não se case com a mulher que é assim, assim, assado, mas não tem conselhos para a mulher, para dizer, ó, não case com um homem assim, assim, assado. Porque o homem era visto sempre como um homem bom, né? Enfim, já falei, mas isso eu falo para vocês porque, assim, eu não gosto de ser injusta. Então, houve esse processo doloroso, né? Só que o ódio, ele é destruidor, por isso que Deus falou muito sobre reconciliação. A mulher precisa reconciliar com esse homem. Porque é um processo que aconteceu ao longo da história, mas acabou já. Acabou o sofrimento. Agora começa a parte boa. Mas se essa mulher permanece no ódio contra o homem, ela repudia a si mesma. Porque como que ela vai cumprir com as funções naturais dela se ela não se completar com esse homem? E ela com ele é humanidade, sim. Não só quando ele estava sozinho, agora são os dois que são humanidade. Assim eu entendo. Isso eu digo para mim mesma também, que é bem fácil odiar todos os homens quando você já teve alguns relacionamentos e foi frustrada, não é? A mulher frustrada, eu sei, assim como o homem, mas eu quero falar da mulher porque agora está falando muito no meu coração e eu sou mulher. A mulher frustrada, ela é convidada a duas coisas, ó. A promiscuidade, né? A ficar rapidamente com algum homem para provar o valor dela, que ela é bonita, que ela é atraente, que ela é isso, que é aquilo. Assim como o homem também, né? Ou a homossexualidade. Então, é que você prova, né? O quanto você e alguém não te valorizou, então você prova que alguém tem interesse em você, que você tem um corpo agradável, bonito, isso e aquilo. E o outro é que você não quer provar nada para ninguém, que você odeia os homens e que agora você prefere as mulheres. Já que as mulheres é que são coitadinhas, as mulheres é que são isso e aquilo, que são fiéis, que sabem cuidar, que isso, que aquilo. Mas é o que Deus me mostrou outro dia, a caneta e o papel, né? Os dois juntos, eles se completam. E aí é como se o filho fosse o livro, sei lá, né? Ele é a caneta, eu sou o papel, e aí o nosso filho é o livro, entendeu? Um exemplo. E aí, já que o homem repudiava a mulher, em algum momento a mulher ela começa a repudiar o homem. Ao longo da história, né? Ele não repudiava. Ah, tá. Eu estava falando do DNA. É sobre isso que eu tenho que chegar. Que eu acho o seguinte, que quando houver o fim da mulher, a morte da última mulher, às vezes eu tenho essa visão, morreu a última mulher do mundo. Né? Porque diz assim, ai, tem muita mulher, tem mais mulher. Eu acho que tudo que tem muito, uma hora acaba. Não sei por quê. Porque assim, parece que a gente começa a desprezar, sabe? Você tem muito isso. Pode perceber que quantas vezes você percebe, nossa, eu estava tão perto daquela pessoa, né?
E não reparei isso, não reparei aquilo. Eu tava naquele lugar e não reparava o quanto que eu gostava daquele lugar, ou quanto que eu gostava disso, daquilo, né? E o tempo não volta mais. E parece que quando tem muito, aí que a gente fica um pouco insensível, não percebe o valor, né? E aí eu vejo assim, que não, talvez não seja pela morte mesmo. Eu não sei exatamente. Eu acho que do DNA do homem, assim como na criação, através de geradores artificiais, eu acho assim, as mulheres não vão mais gerar seus próprios filhos. Eu acho que vão ser gerados por máquinas. E vai ser... porque aí o Estado tem controle, né? Da geração de crianças. E também eu acho que é uma maneira de não ser mais gratuito. Porque gerar crianças é gratuito, né? E todos podem. Daí eu acho que... Não sei, eu penso sobre geradores artificiais. E eu penso também sempre... Vejo assim as crianças dentro das escolas como internatos, né? Então as crianças sendo do Estado, não dos pais. E aí o afastamento gradativo das crianças, eu falo sobre isso, né? Sobre as creches. Que antes, no início, o sofrimento era que as crianças não tinham acesso à escola. E depois, como uma bola que você chuta, ela não para mais, a bola ela nunca para, ela sempre vai para frente. Então, primeiro as crianças sofriam porque não tinham escola. Depois, as crianças foram inseridas na escola. E aí elas iam cada vez mais cedo, até o momento em que eu acho que hoje, né, as escolas já tem muitas crianças que ficam integralmente na escola. Assim como eu vejo a inserção gradativa da mulher no mercado de trabalho. Primeiro ela sofria porque essa bola que você chuta, ela não para mais. Sabe uma pessoa que começa a comer algo e aí não para mais? É isso. Primeiro ela está morrendo porque ela não tem comida. E quando ela começa a comer, ela não para mais. Só na hora que estoura e morre. Entende? Mas isso por livre e espontânea vontade. Só que a pessoa não percebe. Não percebe. Então fica assim, meu Deus, eu passava fome. E aí a pessoa não sabe por que come tanto. Porque passou fome em algum momento da vida. Então, essa mulher, ela não podia trabalhar. Eu estava assistindo um filminho ali com a minha filha, da Cinderela. Por que as mulheres não podem ter uma loja? Eu acho que as mulheres deveriam poder trabalhar. Isso aí, Idade Média, tá certo. Só que, quando a mulher começa a ser inserida no mercado de trabalho, começa com uma opção. Até que a opção se torne obrigatória, mas geralmente ela faz o quê? Meio período. Tanto quanto as crianças estão na escola, ela está trabalhando. Depois ela trabalha período integral. E depois ela trabalha até nos finais de semana. E depois ela já não fica com os filhos. Quem fica é a babá. E depois nem mais babá. A criança, além de babá, ela tem a creche. Então, tudo vai... A bola ela vai girando o quê? Para frente. Só que essa bola girando é algo que desequilibra. Estava muito para a esquerda, agora está muito para a direita. Tipo assim, ei, perdemos a bola. Para onde que está indo? Sei lá, vai indo até o precipício. Entendeu? Então as coisas sempre vão... É que nem, por exemplo, a mulher... eu não tinha liberdade. Liberdade sexual. E aí, calma aí. Aí, assim, a orgia é a liberdade sexual hoje, né? A depravação, né? A prostituição, e que diz que não é prostituição, né? Como que chama? Não sei. Eu tô meio por fora, mas eu sei que as pessoas têm tipo rede social, tipo Facebook, sim,
Só que é uma rede de prostituição online, né? Em que a pessoa vende ali a sua imagem, mas diz que não é prostituição, né? Não sei, mas enfim. Então, assim, todas as coisas, não só, ó o que eu tô colocando, a escola é assim, a liberdade sexual é assim, a mulher inserida no mercado de trabalho é assim. Inclusive, o jeito que a mulher olha o homem também é assim, porque ela queria que o homem aceitasse ela, respeitasse ela, só que até um momento que ela descola dele, que é a independência. Então, primeiro, a mulher era a propriedade do homem. E aí vem vindo, ela não quer ser propriedade, porque ele podia fazer o que quisesse, até matá-la, né? Ele não seria culpado. Tinha homens que matavam a mulher por causa de honra, né? Diziam que ela tinha feito alguma coisa, às vezes nem era verdade, inventava, internava a mulher, falava minha mulher tá louca. Às vezes nem era, porque ele queria casar de novo enquanto ele estivesse com ela, ou queria ficar com os bens dela, né? Porque às vezes ele casava com uma mulher que tinha algo, né? E ele queria as coisas dela e não queria ela. Só que aos poucos ela não quer mais respeito, essa independência, né? Então sai da completa dependência para a completa independência. Por isso que não é saudável. Eu entendo que Deus tinha me falado que o saudável é a interdependência. E a mulher ela está se tornando independente da prole. Então, toda a natureza primeiro a prole, depois a mulher, primeiro os interesses da prole. O corpo é assim. Quando você está gerando uma criança, o corpo ele não está nem aí para você. A criança é prioridade. Então ele tira o cálcio de você, deixa seus ossos fracos. Eu sei, porque eu comecei a ter... Nunca tive problemas nos joelhos. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas logo depois da gestação, eu não lembro se já na gestação, eu comecei a perceber dificuldade para levantar do chão. Eu senti meus joelhos, sabe, mais fracos. E aí eu entendi, é isso. O corpo tirou cálcio de mim para formar minha filha. É muito lindo isso. Você saber que todos os ossos da minha filha foram formados do meu sangue? Uau! Nossa, é muito lindo. Então, assim... e hoje não. A mulher, ela tá fazendo assim, ela tá se colocando antes da prole. A prole é o futuro, a mulher é o passado. Entendeu? Nunca uma mulher vai ser futuro e a prole passado. Nunca a natureza vai eliminar a prole por conta da mulher. Entendeu? Que a prole não é doença. É vida, é continuação. A mulher é o passado, a prole é o futuro. Sempre a prole aponta para o futuro. É a estrela. São as estrelas que vão se apagar uma a uma. E aí, eu lembro que Jesus disse, chorem vocês, mulheres, pelos seus filhos e por vocês mesmas. Acho que alguma coisa assim. E aí eu acho que a primeira perseguição era do homem que queria coabitar com a mulher, que precisava da mulher, o homem lá do Éden, que caiu, que pecou, que comeu da fruta, né? E se tornou violento, se tornou promíscuo, isso e aquilo, né? Que não deixava ela ter a liberdade dela, né? E em algum momento, quando ela pegou essa liberdade, ela fez com raiva, sabe assim? Porque eu estava muito tempo sufocada. Então, às vezes uma pessoa com raiva,
ela acaba se tornando como seu próprio opressor. Você copia aquele que te machucou, entende? Às vezes a mulher traída, ela se torna infiel. Ou às vezes a mulher traída, ela se torna promíscua. E o homem também, né? Mas eu tô falando dessa subversão da mulher. Só que aí tem uma segunda perseguição que é mais atual, do homem contra a mulher. Que é quando ele a persegue de uma outra forma, de uma outra maneira. Que para mim Satanás é esperto, né? Ele se une à mulher, né? Ele se une à mulher, elogiando ela, dizendo que ela tem que ser independente, né? Que ela deve se priorizar, né? Que ela deve abortar, que ela é mais importante que a prole, que ela pode ter outros filhos depois, né? Que ela pode eliminar essas crianças a bel prazer. E ele diz o seguinte, que ele é como ela, que ele gosta tanto dela que ele quer ser como ela. E já que ela não quer ser ela mesma, então deixe que ele seja. Em comum acordo, né? Ele, toma o lugar dela. Aí ele fica no lugar dela. Aí começa uma segunda criação, mas agora não pela mão de Deus. Essa criação é pela mão humana, né? Lembrando que a mente da mulher já foi toda preparada e a mente do homem também. Mas lembra que a vida vem através da mulher. E se a mulher não cedesse, isso nunca seria possível. Mas como a mulher se tornou fraca como a primeira vez, é aí que Satanás vence. Aí que a palavra de Deus diz que, a mulher vai pisar na sua cabeça. Então ela tem que se levantar do chão, porque Satanás está pisando na cabeça dela, e dizer, eu é que vou pisar na sua cabeça. Porque você não vai tomar a minha identidade como mulher, você não vai tomar os meus filhos e nem o meu marido. Eu sei o meu lugar, o lugar que me pertence. Não estou pegando o lugar de ninguém. Então, outro dia Deus me falou sobre lugares vagos que são preenchidos. E ele falou sobre casamento, né? Deveres conjugais. Agora ele está me falando. É um perigo quando os lugares ficam vagos. Porque qualquer coisa, sabe, pode ser preenchida. Que mais? E é como se, sabe, eu sinto assim, sai pra lá. Às vezes um sai pra lá não funciona. Às vezes um elogio funciona mais do que sai pra lá, eu quero o seu lugar. Às vezes você elogiar uma mulher e dizer, você, mulher, tão linda, guerreira, tão forte quanto ele, independente, você não precisa dele. Você é independente. Então, o elogio, ele funciona mais para roubar o lugar do outro, sabia? Para quê, né? Daí você vai elogiando. Muitas vezes também, para que a pessoa saiba o seu lugar, não exigindo os seus direitos, também elogiando. Você, homem trabalhador, todo trabalho é digno, sabe? Vem com aqueles discursos, sabe? Elogio, como mulher heroína, você é heroína. Você que é capaz, você que é inteligente, homem é homem, né? Então, sim, alguns elogios fazem com que a carga sempre fica pesada para ela ou para que ela repudie esse homem. O elogio, ele funciona mais. E o diabo sabe disso.
para que os erros continuem. Assim eu entendo. Então, em vez que antes a mulher ela era criticada de frente, né? Ou ela era esposa ou prostituta. Hoje você elogia a mulher para que ela se descole desse homem. E aí o DNA, né? Eu vejo uma nova criação. A criação através do DNA do homem, porque ele tem o X e o Y, ele tem tudo o que é preciso para o futuro. Então, quando houver um momento em que nós descobrimos que ela é desnecessária, é isso que é. Porque, na verdade, sempre se diz que o homem é independente e a mulher também. E que eles ficam juntos se eles quiserem. Não é assim os discursos? Até mesmo os cristãos falam isso. Não é necessário. Paulo disse, não é necessário casar. Você pode servir a Deus sem se casar. E outra, você serve melhor a Deus sem se casar. Só que lembrando, Paulo era romano, lembrando que os romanos, eles tinham alto índice homossexual. Então, os romanos, eles gostavam de ter meninos junto com eles, que os serviam. Serviam de diversas formas, inclusive sexualmente. Eu lembro que eu estudei isso na escola. Meninos bem novinhos, de 14, 15 anos. Então, se o homem não precisa da mulher e a mulher não precisa do homem, o que eles vão fazer juntos? Né? O casamento ele gasta, filhos gasta. E às vezes esse homem, ele passa a pensar, realmente, eu descobri uma forma, não mágica, científica, de resolver o problema em relação à mulher. Eu não quero a mulher. Eu quero filhos, não quero essa mulher. Então, vou ter através de laboratório. Eu vou me relacionar com a nova mulher, não quero a velha. É antiquada, é fraca. A nova mulher, ela é forte, por quê? Porque ela tem a força de um homem, inclusive a força de trabalho, não fica menstruada, não tem cólica, não tem frescura, é extremamente racional, que é assim que é o homem. A mulher é mais frágil, é doce, emocional, ela fica menstruada, ela tem cólica, ela gera crianças. Não, se eu gerar através de máquinas, e se eu substituir e pegar a nova mulher, ela não vai precisar de muitas coisas que a outra precisa, é carente, é isso, é aquilo, não. Eu vou estar lidando com alguém que é igual a mim e que exteriormente quer parecer diferente. Então eu vou unir todas as qualidades do homem com as qualidades da mulher, sem os defeitos da mulher verdadeira. Olha isso. E aí se pega, né, tudo desse homem. Assim como ele dorme, o outro também dorme. Só que um é Deus que forma, o outro é o ser humano que faz. E aí eles se resolvem. E aí há uma nova formação de humanidade. Através... E menos pessoas, bem menos pessoas. Bem menos pessoas. E aí, eu não sei. As pessoas querem escolher, né, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Elas querem, sabe o quê? Supermercado. Eu vejo muitas vezes as pessoas achando, por exemplo, que amor romântico para se casar é que nem supermercado. Também você vai, você escolhe esse, aquele. Eu nunca acreditei nisso. Sempre acho que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado, Deus já tem coisas escolhidas para nós. E assim que eu vejo que o homem, ele vai se casar com a nova mulher e ter filhos por geradores.
Mas eu acho que isso leva muito tempo. Muito tempo. E eu acho que o ser humano ele caminha para ter cada vez mais vergonha de tudo que é natural, entendeu? E eu acho que a bola ela não para, nunca mais. Entendeu? Não existe momento de dizer que vai parar, que vai ficar em um nível de equilíbrio. Não tem. Começa a interferir em tudo. Sabe? Um nível absurdo. Né? Rumando também para completa independência. Sabe a independência? Independência é uma palavra que sempre parece bonito, mas não. Porque independência é esfriamento também. Né? Então, independência da família, independência do casamento, independência homem e mulher. E o medo da morte, né, que faz com que o ser humano busque a eternidade aqui na Terra, né? E que me lembra muito os egípcios. Os egípcios, eles tinham bastante preocupação e eles eram bem frios, né? Bem malzinhos mesmo. E eu sinto assim, que parece que a espécie, perceba bem, quanto mais tempo ela vive, pior ela vai ficando às vezes, né? Não, se bem que não, eu acho que ali na Idade Média, por exemplo, o ser humano era muito ruim, né? Através das guerras, tinha pouca higiene também, se você for pesquisar um pouco do tempo dos reis, né? Eles podiam fazer qualquer coisa. Mas, como nós começamos a compreender sobre sofrimento, não se impõe sofrimento às pessoas, direitos humanos, né? Isso, direitos humanos. Então, em algum momento, houve a declaração dos direitos humanos. Nós entendemos que as pessoas precisam de dignidade. Trabalho escravo, né, foi proibido. E agora também, de um tempo para cá, muito forte o quê? Os direitos dos animais, né? Então, nós temos algumas instituições que protegem os animais, estatais, não estatais, enfim. E aí é sempre a busca por dignidade, né? A proteção de direitos. Só que, como é que você vai cometer uma crueldade se você não pode cometer crueldade? Aí é que tá. Porque é cometido, sim. Só que tem que ter aparência de bondade. Isso. Então, para que, por exemplo, um grupo de pessoas faça uma crueldade, eles precisam planejar com que seja feita com uma aparência de bondade. Então, você pega um véu e cobre e escreve, bondade. Mas embaixo está crueldade. Tudo é crueldade, é só o véuzinho por cima que é bondade. Que é isso, por exemplo, os abortos, né, dos fetos. Então, só o véuzinho por cima é, os direitos das mulheres, né? Mas embaixo é a crueldade que é feita, né? Então, assim, tudo é adaptado. Então, Satanás, ele sabe, né? Então, tem que respeitar os direitos humanos, tem que respeitar as outras espécies, só que ele vai fazendo na margem, sabe? Nos vãozinhos, e ele vai criando novas estratégias e discursos para aparentar que é uma preocupação. Eu preocupo com essa mulher, como eu disse, elogiando. É porque eu preocupo com ela, né? E aí vai infiltrando, porque assim, uma mulher judiada
uma mulher sofrida através da história, e para mim fica tudo no subconsciente geracional, no subconsciente, sei lá, se fica no DNA, né? Porque eu sei que tem uma parte, acho que é o RNA, se não me engano, que passa de mulher para mulher, que ele não muda. Então acho que alguma coisa fica ali, sabe? Uma carga histórica, geracional, ancestral. E que eu acho que não é nem espiritual, pode ter também espiritual, mas que é físico mesmo, sabe? Memória, não só memória de fotos, vídeos, que também tem, né? Mas mesmo se você não tiver, eu acho que mesmo que você não tiver acesso, eu acho que deve ter alguma coisa ali no DNA, algo traumático, entendeu? Da mulher que vem vindo. E... eu preciso encerrar. Uau, 51 minutos. Era para falar uma coisa tão pequena. Do DNA, da formação da mulher pelo DNA do homem. E agora... Agora eu fiquei pensando. É um filme de ficção, né? O homem que dorme, ó, presta atenção. O homem que dorme, assim como Adão, só que é um homem, um cientista que vem, ele pega, a mulher já não existe nenhuma. Daí ele pega do DNA do próprio homem, não sei como eles conseguem, mas eles conseguem, e formam outro homem. Então eles não vão formar mais mulheres, porque agora eu pensei, mas se acabou mulher, é só formar outra mulher. Não. E aí não vai formar mais mulheres, vai formar só homens. Serão todos iguais, só homens. Só que aí tem a parte dos homens que vão ser a nova mulher e tem a parte dos homens que vão ser homens. E... eu não sei. O filme de ficção. Aí, esse filme de ficção, eu imagino o seguinte. Assim que eu crio os livros, às vezes, né? Através de visões. Eu imagino futuramente, depois que isso já for algo comum, tipo, só existem homens, né? E a nova mulher também é um homem. Então, todas as mulheres são homens e os homens são homens, né? Claro. E aí as crianças são formadas por geradores e os geradores só formam homens. Eu imagino uma hora alguém vislumbrando o passado e olhando para a mulher e pensando, nossa, ela é bem diferente da mulher que eu conheço. Aí, quanto mais ele olha, mais ele, no início ele fica assim, nossa, mas tá diferente, né, da mulher que eu conheço, e ele é um homem. E aí ele vai olhando, só que assim, tudo escondido. Ninguém pode saber que ele olha. Porque lembra que é outro mundo, é outra terra já, né? E ele é solteiro ainda. Então, ele tem um pai, né? E o pai dele fala que ele tem que se casar. E aí ele vê... Não. Ele seria muito mais velho, né? Vamos criar junto comigo essa história, filme de ficção. Aí, não, ele é um menino ainda. Isso, ele é um menino.
Ah, ele é um profeta. Ele é um profeta. Ele é um profeta de Deus, só que ele não sabe. Ninguém fala mais de Deus naquela época, lá no futuro, né? Porque assim a ciência já está muito avançada. Deus não é necessário, né? Você vê que as pessoas que quando tem de tudo, né? Geralmente quando elas são muito ricas, elas não... Ah, para que Deus? Eu já tenho tudo. Ó, eu mesmo me sustento, eu mesmo... Né? E parece que Deus é Deus dos pobres ou daqueles que estão doentes, estão precisando de alguma coisa, né? Eles, no caso, já não precisam de nada, né? Tudo é solucionado, inteligência artificial, tudo é respondido, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. E não existem mais, como eu disse, a mulher natural. E aí, tem um menino, quando ele nasce, ele não sabe, mas ele começa a ter sonhos estranhos, sabe? Ele começa a sonhar com um ser que é como ele, mas é o oposto dele. Ah, eu já vi isso. Nossa, eu tive essa visão. É do menino que ele de vez em quando ele sonha com uma menina. Ela aparece para ele, né? Então ele é o oposto. Enfim, eu tenho um livro que é exatamente assim, só que é o oposto. Nesse caso, daí lá no futuro, começa a acontecer ao contrário. O que começa a acontecer? Ele é que vai sonhar com ela. Se hoje ela sonha com ele, lá no futuro ele sonha com ela. Como almas gêmeas, assim, entendeu? Mas não é só almas gêmeas. O estado natural dele chama o dela. Mesmo que ela não exista mais, ela foi eliminada, mas uma parte da espécie eliminada, né? E aí, o que ele é? Ele é esse homem lá do início do Éden, que ele é sozinho, ele representa a humanidade sozinho, só que não precisa que ela exista. O simples fato dele existir já chama por ela. Então, dentro dele, ele sente falta dela. E ele fica, onde ela está? Onde ela está? Cadê você? Cadê você? E ele procura ela desesperadamente. E ele não sabe o que ele está procurando. Ele não sabe quem é ela, não existe mais ela. Mas ele sente. Então, quando ele olha, né, aquelas que se vestem de meninas, ele olha para elas e pensa, mas não é ela, 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 porque não existe de fato mais ela. E aí ele começa a sonhar. Ele começa a ter visões, ele começa a sonhar com uma ela. E conforme ele vai crescendo, a menininha vai crescendo junto com ele. E aí vamos dizer que ele é um mini cientista, sei lá, superdotado. E o pai dele também, ele já trabalha com isso. E aí, em algum momento, ele começa a fazer uns desenhos dela, do que ele sonhou e teve visão com ela. E aí o pai dele fala assim, filho, o que é isso? E aí ele fica meio sem graça, né? Daí ele fala, eu imaginei, não sei o que, um ser, não sei, pai, um ser parece comigo, mas ela é tão delicada, ela é tão frágil, achei ela meio fraquinha e não sei o que, isso, aquilo. Ele vai falando, e o pai dele, como ele já estudou história, ele fala, nossa, aquele ser primitivo, a mulher. Não, mas nós já superamos isso faz tempo, ele era um ser muito débil, né? Cheio de fraquezas, de dores, cólica, isso, aquilo. Não, nós já superamos essa fase, nós evoluímos. Nós não somos mais assim, nós somos perfeitos agora.
E nós somos todos fortes, não existe a parte fraca. A parte fraca da humanidade foi eliminada, que é a mulher. E aí ele comenta com o pai: nossa, eu gostei tanto dela, pai. Sério? Que ela não é necessária? Nossa, me fez. E aí o pai dele começa a pensar: eu que tomo conta dos geradores. E se eu tentasse? E se nós fizéssemos uma mulher? Aí ele é criança ainda, né? E aí ele faz surpresa pro filho dele. É claro que não é a irmã dele, né? E aí ele faz uma mulher. E aí que vai ser? O filho dele vai se apaixonar por ela. Que lindo. E aí a humanidade recomeça. Ai, meu Deus. Que loucura, hein? E aí a humanidade recomeça. E aí fica assim um estranhamento, né? Que ser é esse entre nós, né? E aí ela cresce entre as meninas, né? E aí só que percebe-se que ela é diferente, né? Ela é fraca, né? Ela não aguenta, sabe? Ela não corre tão rápido, ela não aguenta tanto peso e muitas coisas. E aí em algum momento ela menstrua, né? Ela não precisa usar hormônios, né? Os seios dela crescem. Ela tem comportamentos diferentes do comportamento e desejos diferentes dele, né? Ela é mais mansa, ela é mais doce, ela é protetora e muitas coisas. E daí ela sente assim que ela se sente um pouco mal ali entre as outras moças, né? Porque as outras moças, elas não são como ela, né? Por fora até aparentam, mas não são o comportamento, né? Muita coisa. Mas aí, aos poucos, essa mulher natural, ela começa a reaparecer e a ser questionada. Será correto, será ético que essas mulheres naturais existam ou venham a existir de novo? Será ético? Porque a aparição delas oprime e traz sofrimento às nossas mulheres. E aí essa mulher natural, ela quer ter filhos de novo, ela fica grávida, ela quer gerar seus filhos, ela quer amamentar seus filhos, que as outras não fazem, são amamentados de forma artificial. E aí a mulher natural, ela é um choque, né? Ela é um choque com o artificial. Ela é um choque com o artificial. Assim como eles dizem, nós temos que fazer a sistolia fetal, porque quando tira o neném chora, a mãe, ela se sente oprimida com o choro do neném, ela se traumatiza. Então, assim, o aparecimento dessa mulher natural, novamente, quando esse cientista cria, ela começa a crescer ali entre as mulheres, as novas mulheres, eles dizem a mesma coisa. Será ético? Será que não estamos traumatizando as novas mulheres? Então não é bom ter uma mulher natural no meio de nós, porque elas estão trazendo sofrimento para nós. Entendeu? Por que que ela pode gerar uma criança e nós não? Por que que ela pode amamentar e nós não? Eu não acho correto.
Nenhuma de nós pode, ela também não deve poder. Entendeu? Daí se considera já, a mulher natural não é ética. Ela não deve. Entendeu? Então, fim do natural. Mas aí ela faz uma luta, aí é o oposto. Ela começa a lutar pelo espaço natural dela, contra o artificial, pela retomada dos direitos naturais dela e da prole e dela com o esposo. Para que as coisas sejam retomadas, para que a bola pare e volte em um ponto de equilíbrio. Porque tudo é relativo, né? E as perdas, elas são invisíveis. A gente só percebe quando perde tudo. Enquanto tem ainda um pouquinho, a gente não percebe que perdeu. É só naquele dia que, ó, tem nada. Aí você vai perceber. Acabou. Aí, como que fala? Cai a ficha, né? Enquanto ainda se tem um pouquinho, uma gotinha, você não percebe. E aí a luta pelo espaço da mulher recomeça. Pela sua identidade, como ela é, não adaptação ao homem, né? Ela quer que manifeste tudo nela. Ah, estou menstruada, graças a Deus. Que coisa linda. Ah, estou gerando, graças a Deus, que coisa linda. Nossa. Sabe que você ter perdido tudo daquilo, e daí quando começa todas as coisas. Sabe, por exemplo, você reclama todo dia do seu carro, daí de repente você não tem mais carro. E aí, quando você tem o carro, você se sente grato por tudo. Pelo cheiro da gasolina. Porque não tem gasolina. Ai, que bom, eu tenho um carro, vou poder encher o tanque. Ai, o carro tá sujo, que bom, eu tenho um carro, vou poder lavar esse carro. Sabe? E aí, ela se sente feliz por todo o natural que há nela. Ela entende tudo que Deus fez nela, né? Ela não tem vergonha dela mesma. E às vezes eu fico pensando, qual é a dependência de Deus em relação a nós? Tipo assim, se a gente não tem uma Bíblia perto, se a gente não tem um livro, se a gente não tem alguém que fale para nós, eu não acho que Deus é dependente, entendeu? De ter recursos, da gente buscar Ele. Eu acho que se a gente não busca, Ele move céus e terras para encontrar a gente, Ele persegue, Ele incomoda. Então, por isso que eu criei essa historinha para dizer o seguinte, eu acho que mesmo que o ser humano se afaste completamente de Deus, Ele usa alguém lá do meio para reverter toda a história.
e para colocar essa pessoa como o inimigo daqueles que perverteram tudo. Sabe, para recomeçar todas as coisas e trazer equilíbrio ao que foi desequilibrado. E aí o final é feliz, né? O menino cresceu, o menino se casou com essa moça. Eles tiveram um menino e uma menina. E aí a simples existência de uma mulher natural no meio dos outros já causa bastante espanto, né? Só de olhar, né? Como dizem assim, só de ouvir o choro da criança, você lembra já da sua obrigação natural, sabe? Não é uma obrigação que está escrita em algum código, não é essa, nem moral. A obrigação natural é instintiva. É algo que não precisa estar escrito, né? Porque quando se tira o bezerro da vaca, ela não entende de lei, ela não entende de obrigação religiosa, ela vai para cima do bezerro para lamber ele. É isso que eu estou falando. E eu acho que isso é muito forte, fora a intervenção de Deus, a intervenção através da natureza, do instinto natural é muito forte. Então, por mais que eles assentem a terra sempre vai lutar contra o asfalto, sabe essa luta? Para rachar, porque ela quer respirar, ela quer brotar, ela quer dar vida. Então, ainda que hajam leis, ainda que hajam teorias, ideologias antinaturais, a Terra sempre vai brigar contra essa capa que dizer, eu quero te proteger, eu quero tornar as coisas mais fáceis, mas na verdade está te sufocando, sabe? Para não deixar ser aquilo que você veio a ser, que é uma terra, veja a mulher como uma terra, né? E o homem é a semente. E aí, isso é muito forte. A vida se refaz, a vida sempre luta pela vida. Sempre é. A luta sempre luta pela vida. E é essa vida que há em nós. E o que é eternidade? Deus falou outro dia comigo. Eternidade é a nossa finitude, que a gente se renova a cada geração. Então, eu, na minha morte, me renovo na minha filha, que depois se renovará nos filhos dela e assim por diante. Isso, eu sou eterna através da minha filha e ela através dos filhos dela, entendeu? E nós não podemos querer tudo para nós, né? Nós não somos como a madrasta da Branca de Neve, né? Que quer, quem é mais bela de todas, que quer punir a Branca de Neve pela existência dela. Eu quero o coração dela. Olha o que Deus está falando. Meu Deus, eu quero o coração dela, traga para mim. Caçador, vá, eu quero o coração dela. Quem que é o coração? O coração do Brasil, o coração do mundo, o coração do feto que vai parar. Então, sim, essa madrasta. Essa mãe, olha só, ela é mãe, mas ela é madrasta. Ela já não é mãe, ela é madrasta. Porque a serpente, ela pisou na cabeça dessa mulher, ela está deitada no chão. Entendeu? Então, a madrasta fala, me dá o coração dela, a sistolia fetal.
Nós vamos sacrificá-la para que eu seja a rainha. Eu quero o coração dessa criança. É morto, né? Claro. Entendeu? Então a historinha da Branca de Neve, ela muda. Ela já não é mais a Branca de Neve que cresceu. É o feto. Dá o coração dela para mim. E o caçador quem é? Os médicos, enfermeiros, cientistas, os políticos, né? Todos que estão lutando por isso. São os caçadores. E ó, como que vai caçar alguém? Ela nem pode se mover, ela nem pode fugir. Não é? Mas ela é caçada. E aí o coração dela para. O coração dela para. E não sei se você já ouviu isso. Quem não ama o filho não ama mais ninguém. É verdade. Sabe? Porque não é frase de alguém, né? Por mais que, eu ouvi isso sempre da minha mãe. Mas isso é instintivo. Entendeu? Então, qualquer um que não ama o filhote, porque é a força mais forte do mundo. Mais forte do mundo. É mais forte que o instinto de sobrevivência, sabia? O instinto de maternidade é mais forte que o instinto de sobrevivência. Porque diante do predador, a mãe se coloca na frente. A mãe se sacrifica pelos filhos. Sempre. Olha o que faz na gestação. Quem que vem primeiro? O instinto de sobrevivência? Então, meu cálcio não teria ido para minha filha. Não. Assim ela não teria sido formada. Entende? Então, o instinto materno é a força maior do universo. E o diabo sabe, quando destrói o instinto de maternidade, destruiu a humanidade. Destruiu a humanidade. Nossa, eu descobri muito, estou falando tudo isso através da observação, através da minha cadela, Cacau. Cacauzinha. Um show de pessoa, um show de mulher. Sabe? Um show de fêmea, de feminilidade ali, de instinto. E para quê? E é verdade. Qualquer um que se aproxime dos filhotes, ela fica uma fera, né? Inclusive, a vaca, né, leiteira, ela tem diversos abusos, né, um após o outro, para que ela gere essas crianças, os bezerros, e produza leite. E todos eles, quando nascem, ela vai direto, cheia de amor para eles. É muito forte o instinto materno. Então, o instinto materno é uma coisa que ele vai ficando pouco. Sabe um frasco de perfume? As pessoas dizem assim, não dê perfume para alguém, porque senão o amor acaba. Esse amor da mulher pelo filho está acabando. Entendeu? E o que acontece? Também existe algo que pode resgatar o instinto por aproximação. Só que por aproximação das espécies. Nem sempre, né? Porque eu vejo, por exemplo, que quem trabalha em fazenda, quem trabalha perto dos animais, não desenvolve amor aos animais, porque tem uma aproximação por instrumentalização e não por amor. Não sei, tá tudo no olhar, a bondade e a maldade, né? Mas eu, por exemplo, eu já tinha um instinto materno forte. E aí, quando eu tive minha cadela, ela começou a ter as crias, aumentou. Então, isso em mim duplicou, entendeu? E aí, quando eu tive minha filha, aumentou mais um pouco. Então, você imagina, por isso que eu tenho essa visão. Então, se você não tem... me perdoe, mas eu acho que Deus deve, Ele consegue fazer que
o perfume brote de novo, não sei como, sabe? Um frasco de perfume que esvaziou e ele volta a subir de novo, volta, sabe? Um rio que secou e aí ele vira caudaloso de novo. Eu acho que é possível, eu creio nisso. Tchau, Deus abençoe vocês.